Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Vou iniciar esse vídeo lendo Apocalipse, capítulo 13, a partir do versos 16, que diz: Vou ler a partir do 15. Foi-lhe dada poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Que o Senhor, pelas ricas bondades e misericórdia dele, venha dar discernimento, venha nos enriquecer com o conhecimento da palavra, para que possamos estar firmados e com a garantia das promessas de cuidados, de proteção do Pai. E que todos sejam edificados para compreender a perfeita e agradável vontade do Senhor, no Senhor Yeshua, no Cristo. E que tudo seja para a glória do Pai, em nome de Yeshua. Eu iniciei lendo Apocalipse, porque como vocês que já acompanham o canal, sabem que o intuito aqui é levar a mensagem pelo entendimento espiritual, que é o que nos edifica, que é o que nos dá a capacidade de discernir sobre todas as coisas que acontecem no mundo, seja na questão do plano físico e também espiritual. É necessário. De outra maneira, não é possível estar atento a tais acontecimentos. Eu quero trazer aqui dois assuntos muito importantes. O primeiro é essa questão do fim dos tempos e o que eu li aqui em Apocalipse, o que levou, porque isso já acontece já, o que está levando e continuará levando as pessoas a chegarem a esse ponto, a esse nível de aceitarem tudo simplesmente porque não consegue viver sem o dinheiro, porque não consegue viver sem o que lhes traz conforto. E também levar o conhecimento de que, vou ler algumas mensagens aqui muito impactantes, que vai deixar vocês bem claros, esclarecidos, que assim como foi feita a pergunta, o que leva as pessoas a chegar a esse nível? Também vai ficar evidente aqueles que estão atentos e por que eles serão protegidos, por que eles serão guardados. Embora possam até passar por situações complicadíssimas quando se trata da questão financeira, mas estão atentos de que estamos de fato nos últimos tempos. Porque quando buscamos conhecimento apocalíptico do livro de Revelação, um livro aberto, esse livro não está fechado, não foi selado, ele está aberto. Por quê? Porque é um livro de conselhos sobre acontecimentos de tempos em tempos e que nós cristãos, porque a palavra é para quem crê na palavra do Criador, como a palavra do Criador, é um livro para cristãos, para todos, que todos tenham acesso, mas um livro que vai surgir efeito somente na vida de quem tem temor ao Criador e quem crê no Filho. Então esse anúncio aqui, ele está andando para acontecer. Por quê? Porque se você for visualizar a questão do mundo, percebe que só falta o quê? Só falta simplesmente colocarem algo na tua mão, porque a palavra aqui fala marca, ó.
grandes, ricos e pequenos, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, enfim. É bem claro. Uma marca, só falta colocar a marca na mão, na testa, seja, provavelmente será mão, testa. E se formos buscar ainda mais profundo o entendimento espiritual dessa marca na testa, se refere também à escuridão mental, às pessoas não espirituais que aceitam tudo, aceitou tudo aqui na mente como tudo normal, que loucos são aqueles que professam uma fé, que acreditam nas palavras da Bíblia, estão vivendo, que tem até um filme que eu assisti, muito interessante, o nome do filme é Julgamento, muito interessante mesmo, coloca bem claro, aconselho que vocês quiserem assistir, Julgamento. Então as pessoas já estão tão cauterizadas e direcionadas sobre os contextos da humanidade, do mundo, da vida, sem a direção da palavra do Criador, que para elas tudo é normal. Faz parte de um mundo tecnológico que está sempre avançando, modernizando para o bem, para o bom andamento das coisas, na questão trabalhista, na questão do dia a dia das pessoas, está apenas facilitando a vida das pessoas. Essa é a mensagem, né? A mensagem. Só que o que está por trás disso é o quê? São cumprimentos proféticos. Porque se você tem aí seus 30, 40 anos, e você voltar um pouquinho aí à questão do tempo, no que se refere ao capitalismo, você vai perceber que avançou, foram muitos passos à frente na questão da construção, da construção civil, na questão da tecnologia, dos meios de informação. Muita coisa foi aprimorando, foi melhorando. Hoje tem coisas, objetos que fazem parte da vida das pessoas que elas olhando lá para trás, elas nem se veem mais inserida naquele contexto lá do passado. Claro, passou. Mas as pessoas, para ficar mais claro, se elas olharem lá para trás, elas não se veem assim como não me encaixo mais naquele tipo de vida que tinha lá. Na questão material, não emocional, né? não isso, mas na questão material. Então as pessoas estão muito aceptíveis, né? Estão aceitando todas as mudanças de uma forma muito agradável. Quando chegar a elas o resultado dessas aceitações, se elas não tiverem voltadas para a palavra do Criador, elas vão andar como o gado, ordenhados. E até porque surgirá, pelo entendimento profético, surgirá situações muito complicadas. As pessoas não vão querer passar fome, se não se prepararam. As pessoas não vão querer abrir mão dos seus negócios, da vida, do bom andamento da sua vida financeira. As pessoas vão continuar. Ou seja, para resumir, porque é um assunto muito extenso, as pessoas a maioria está mais preparada para aceitar essa tal marca, está totalmente inserida a esses contextos, do que abrir mão de algo em prol da sua própria salvação. Porque a salvação é de graça? A salvação foi nos dada pelo sacrifício perfeito e definitivo do Filho, como diz lá em Hebreus 10? Sim. A salvação é pela fé? Sim. Mas existem algumas mensagens que agora eu vou entrar e vocês vão entender. Vocês vão entender claramente por que ao invés de ficar aguardando um arrebatamento antes tribulação crescente, é preciso que se preparem
Ó, vou ler aqui 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versos 1, que diz: Simeão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele já se apresenta. Tudo que ele vai falar aqui para frente é por conta desse primeiro versículo. Ele foi renovado e ele se apresenta como servo, apóstolo de Cristo. Então, quem está na direção é Cristo. Tudo que ele vai falar aqui, porque assim, não adianta nada as pessoas, o que eu vou ler depois vocês vão entender. As pessoas falam assim, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa isso, eu faço aquilo, mas Cristo não está na direção. Então, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Percebe? Como que é a introdução? Primeiro, fé igualmente valiosa. E outra, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento. Conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que por ele vocês se tornassem, para que por ele vocês se tornassem participantes. Então, nós só tornamos participantes de algo louvável ao Criador graças ao Salvador Yeshua, da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Está aqui o câncer, a raiz de todo o mal, a cobiça. Cobiça, ela leva a tudo isso que eu falei lá atrás. A cobiça, ela leva a pessoa a não estar preparado para esses últimos tempos e a andarem ordenhado como gado, por conta da cobiça, seja a cobiça no grau que for, mas a cobiça, ela é danosa. Por isso mesmo, empenhem-se. Aqui já está o conselho para quem crê na palavra do Criador, para quem quer estar preparado para esses tempos, né? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Percebe? Acrescentar à sua fé a virtude. A virtude ou conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperantes e improdutivos. O acrescentar aqui a fé é muito importante que destaque esse ponto, porque, como eu disse lá atrás, a salvação, ela é por fé. Fé em quem? Fé no Criador, fé na palavra, fé no Filho. Crer que toda a palavra do Criador é verdadeira e ter ela em mente, no coração, para que você não viva como gado ordenhado, sendo direcionado por tudo que te é dito lá na frente, ao invés de mergulhar e procurar conhecer a palavra do Criador.
e no que diz respeito às profecias finais, precisamos desse conhecimento. Entenda que não há nada mais importante do que esse conhecimento. Porque todos estamos aqui na Terra e passaremos e veremos situações complicadíssimas. Por que eu digo isso? Existem muitas pessoas que dizem receber revelação, receber aí então profecias, mas tudo tem que estar de acordo com o que diz a palavra do Criador. Não podemos nos empolgar nas revelações. Temos que nos empolgar no sentido dessas revelações, o que diz a palavra do Criador, nos certificando de que está de acordo com a palavra do Criador. Então, qual é a expectativa pelo olhar profético do que está por vir? Essa marca que eu li aqui. Já existem pessoas que, por conta da tecnologia, já se abstêm de andar com documentos, de andar com cartão de crédito, por conta que é argumentado a questão da segurança, da praticidade. Então, alguns já estão nesse contexto aí, de Apocalipse 13. Já estão vivendo as suas praticidades. Elas não estão com a palavra do Criador no coração e na mente. Elas estão com o mundo, com o que o mundo as insere na sua vida, em todo o contexto da sua vida. Mas os cristãos, esses que não têm o conhecimento, eles também andarão. Tá passando já a imagem de que ter cédula é algo que já tinha que estar ultrapassado, é ultrapassado. Vamos modernizar aí, gente. Vamos melhorar isso daí, porque existem outros meios, estamos na fase da tecnologia. Então não tem porquê. Olha a melhoria na questão da segurança, mas o que diz a palavra do Senhor? Quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Sobre eles quem? Sobre o próprio povo do Criador. Hoje eu entendo assim. Entendia que se tratava daqueles que estão trabalhando para isso, mas não, é o povo. Porque a destruição ela vem por adquirir algo que não está de acordo com o procedimento cristão. Meu povo padece por falta de conhecimento. As pessoas sofrerão. Se não tiverem atentas e rejeitarem aquilo que não está de acordo, certamente sofrerão. Padecerão. Porque assim está escrito na palavra do Criador. Mas o que nós podemos nos guardar? Podemos nos guardar de situações complicadíssimas que surgirão para o futuro. Por que eu digo isso? Porque se você olhar para o mundo no que diz respeito àqueles que não professam a fé, não creem na palavra do Criador, não têm a palavra do Criador na mente e no coração, essas pessoas, elas agem de acordo com o que elas acreditam. E nisso daí, um avanço que seja, no que se refere à questão tecnológica, arrasta um monte de gente, porque muita gente sim, trabalham, né? Se adequam muito facilmente a essas questões. Eu entendo assim, pelo olhar cristão, na minha vida no particular. Toda tecnologia, se ela puder ser utilizada para levar conhecimento, ótimo. Eu quero aproveitá-la nesse intuito. Por isso que você não vê o canal crescendo em visualização, em seguidores. Por quê? Porque é um assunto que muitos não entendem. É para poucos, infelizmente. Infelizmente.
eu tenho orado ao Criador e pedido, Senhor, liberte, tira as escamas, para que as pessoas corram para a tua palavra e entendam espiritualmente. Porque é o único meio de ter o domínio próprio. Esse domínio próprio é colocado desde Gênesis, quando o Senhor fala a Caim, antes dele matar o irmão, para que ele se dominasse a si próprio. Por quê? Porque o inimigo jaz à porta. Agora o inimigo está no mundo. Quem é o inimigo? O inimigo das nossas almas. O inimigo da palavra do Criador. O inimigo de fazer algo voltado para o Todo-Poderoso. Os inimigos. E por conta da falta da sabedoria de muitos que professam fé, mas estão mais voltados para a questão do dinheiro, do enriquecimento, do que eles podem conseguir, por conta desses, muita gente está sendo destruída também. E eles pagarão por isso. Caso façam conscientes, pagarão. E torço para que aqueles que não têm consciência do dano que causam, se arrependam. Se arrependam de tal maneira que a mudança que o Senhor fizer na vida delas, elas precisarão serem conhecidas novamente. Um novo ser, uma mente transformada, uma pessoa edificada pela palavra do Criador. Se não surgir essa necessidade, esse desejo de mudança, vai continuar como um gado ordenhado, fazendo mal a outros, a muitos outros. E veja só o que diz aqui, ó. Pedro, 2 Pedro 3, versos 18. Lá, volta a dizer, o Criador, ele aconselhou Caim, se tu não fizer o bem, tu não... Capítulo 4, verso 7. Se tu não fizer o bem, tu não será aceito, pois saiba que se não fizer, o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas tu deve dominá-lo. Porque ali foi uma orientação do Criador para eles que estavam sendo pelo menos de acordo com a palavra do Criador, de acordo com as primeiras palavras que conhecemos aqui na Bíblia, em Gênesis, eram os primeiros. Então eles teriam que andar, teriam que conviver um com o outro e fazer o bem. E que esse bem multiplicasse de tal maneira que fosse a grande referência. Mas Caim não ouviu a voz do Todo-Poderoso. E todos conhecem a história, sabe o que aconteceu. Agora, para hoje, eu peço até a liberdade em Cristo, pelo conhecimento que eu tenho da palavra. Que o Senhor me permita colocar isso aqui como um conselho, de acordo com o que ele deu a Caim lá atrás. O conselho seria o quê? Aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 3, versos 18. 2 Pedro, capítulo 3, versos 18. E tenha em mente que aqui é o Pedro que negou o Salvador 3 vezes. Que recebeu o Espírito em Atos 2. Que pelo agir do Espírito Todo-Poderoso na vida dele, do Filho ressuscitado, ele falou palavras de vida e foram ali convertido ou descido também o Espírito, quase 5.000 pessoas. Foi o Pedro transformado, o Pedro que relutou o que Yeshua ressuscitado tinha dado ao apóstolo Paulo, porque ele vivia no conceito de lei, em outro conceito, mas ele, pelo Espírito da verdade, foi orientado e chegou à conclusão de que o Senhor estava na vida de Paulo, que Paulo não era mais o Saulo, mas era um homem transformado, renovado, que eles conheceram novamente. Esse Pedro, agora, é alguém que está com a mente renovada, está sendo direcionado pelo Espírito, louvado seja o Senhor. Então aqui ele fala, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
E aí o apóstolo Paulo vai falar também que não se cansa de repetir. Ele repetiu muitas palavras ali, as cartas à igreja aos Coríntios, né? E por quê? Porque o objetivo é que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Caso contrário, seremos como boi, andando em uma única fila, ordenhado pelo conceito do mundo, prestes a se renderem às propostas do inimigo das nossas almas, que está aí agindo através de pessoas que se colocam como subordinados. Aqui em 1 João, capítulo 5 diz... Não, 1 João, capítulo 1, verso 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e que transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendo aqui. Muitos entendem errado essa mensagem. Todo mundo tem pecado, quem não tem pecado? Não. Aqui a mensagem está colocando assim. Se afirmamos que não temos pecado, mas aqui é alguém que está crescendo na graça e no conhecimento, está sendo purificado, está tendo encontro com a salvação, com a luz, que é o Salvador. Então ele, como diz em João 17:17, as palavras dele nos santificam. Então seremos santificados. Ele não tem prazer em quem tem um encontro com ele, quem está sendo ministrado pela palavra dele, orientado pelo seu espírito, mas tem a permanência no mundo, no pecado. Ele não tem prazer. Ele falou para a mulher samaritana: vá e não peques mais. A condição dele estar adiante de nós é a nossa consciência de não estarmos no contínuo pecado, olhando sempre para trás, inserido a este mundo que só quer te destruir, quer tirar o teu acesso ao reino, à vida eterna. Então, nem entram e nem deixam muitos entrarem. Pessoas que estão sendo guiadas por cegos e cairão no mesmo buraco, como diz a palavra do Criador. A essas eu clamo ao Todo-Poderoso que as liberte, porque estamos de fato nos últimos tempos. Que se liberte, que busque o conhecimento da palavra pelo entendimento no Espírito, para não serem levados como folhas ao vento, mas que sejam purificadas pela palavra do Criador, ao ponto de mudarem de acordo com o desejado pelo Salvador, que você tenha que ser conhecida novamente. Por causa do quê? Da renovação da tua mente. Quando somos renovados, surge efeito nas nossas atitudes. No nosso dia a dia não tem como sermos as mesmas pessoas. É impossível. E mudamos de tal maneira graciosa, maravilhosa, que não provocamos contendas. Não provocamos ira a ninguém. Porque o que tem a luz com as trevas? Provocar contenda, ira, parte muito daquele que não tem uma mente esclarecida. Quando temos a mente esclarecida, agimos como eu li aqui em Pedro. Deixa eu voltar aqui. Como eu li aqui em Pedro, com amor, sendo fraternos. 1 Pedro, capítulo 1.
tendo essas virtudes aqui, ó. Além da fé, claro que ela é o foco, as virtudes são domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Tudo isso com conhecimento. Sem o conhecimento não é possível. Então, se existe um meio de crescer, e crescer em quê? Qual é o sentido? Em tudo isso daqui, que eu li em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Sermos virtuosos, fraternos, piedosos, colocarmos em prática o amor fraternal. O amor, ele precisa estar nos lábios, no modo de olhar, entendendo, segundo o que diz a palavra do Criador, que a luta é contra potestades que estão nas regiões celestiais. E aquilo que nos é dado, que quando somos esclarecidos, levar adiante, com a esperança de alcançarmos o maior número de pessoas libertas. Gente, aconselho que vocês leiam 2 Pedro, capítulo 1, inteirinho. Leia também o capítulo 3. Leiam João, 1 João, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Leiam Apocalipse 13 e vocês vão entender o porquê dessa marca, o porquê da necessidade da marca. Porque todo ser humano precisa comer, as pessoas vendem, compram, somos prestadores de serviços. Existe algum outro meio de trazer uma tribulação que não essa? Já pensou pessoas que não estão atentas a se cuidarem, a se programarem para esses eventos? Há dificuldades que será? As pessoas hoje, até as mais próximas a nós, se formos falar disso, as pessoas acham que você não... E pasme, muitos que são religiosos acham que você tá louco. Mas a pessoa tá vendo o mundo aí, o passo a passo do mundo. Moeda eletrônica, pagamentos viam de modo eletrônico. Tá ficando, como é que diz? Tá ficando antiquado o manuseio de moedas, de cédulas. Vai trabalhando o povo vai se adaptando muito bem. Há 30 anos atrás, poucos tinham TV colorida, era preto e branco. As músicas eram colocadas aí